para falar daquele ano de 92, daquela equipe, a gente tem que voltar lá em janeiro de 92, né? Onde o técnico era o Julinho Barcelos. Foi a primeira vez que o time do Londrina fez uma pré-temporada, né? Nós fizemos uma pré-temporada em Florestópolis, né? Para o campeonato brasileiro na época, e tinha grandes clubes, né, que iam participar, como que tinha caído, né, para a segunda divisão, assim, e aí nós fomos fazer uma pré-temporada porque a gente ia enfrentar realmente grandes clubes, como o próprio Botafogo do Rio de Janeiro, o América Mineiro, o Grêmio de Porto Alegre, e montou-se uma grande equipe, sim, né? O Aldivino Generoso era o supervisor, e fomos para Florestópolis e fizemos essa grande pré-temporada. A equipe foi muito bem em algumas fases, né? Enfrentando esses grandes clubes, muitas viagens, e a gente estava preparando para tudo isso. E eu concordo que a pré-temporada que a gente fez foi muito boa, até porque uniu os jogadores. A gente formou um elenco de jogadores da base, a maioria da base, e de jogadores experientes. A gente, sem dúvida alguma, o que pesou favoravelmente para a gente foi a garotada, né? Os meninos que subiram, que eram formados na base do Londrina, eram jogadores excelentes, jogadores que eram titulares. Roberto, o próprio Alessio, que foi nos jogos decisivos, foi muito importante. Sabe, todos os jogadores que eram da base, realmente, eles pesaram. E aí eu cheguei, também já um jogador já experiente, tinha o Tadeu, que era experiente, o Marquinhos, apesar de jovem, mas era um jogador que já era rodado, que já tinha uma certa experiência, e o Cláudio José ali na frente. Então, é um time que a gente tinha um time, a gente não tinha um jogador ou dois que se destacavam, sabe? Eram atletas, saía um, entrava outro, a base, a qualidade mantinha a mesma, entendeu? Então a gente estudava muito os adversários. E aí sim, formou-se a equipe para o Campeonato Paranaense. Aí saiu o treinador, que era o Julinho Barcelos, veio o Varley de Carvalho, e a gente não só conhecia ele assim como jogador, que inclusive jogou no Londrina, né? Há muito tempo atrás, tinha jogado no Londrina, acho que uma rápida passagem, nos anos 70 ou 60 e final de anos 60, e também no União Bandeirante, e a gente tinha assim o conhecimento, mas como treinador não era um treinador assim que estava assim já em evidência, não, mas ele buscando o seu espaço também, e utilizando realmente um pouco da malandragem dele como jogador, e ele jogador, né, para ter o contato no dia a dia com os jogadores que aqui estavam. Também foram alguns embora, outros vieram contratados, novos. Mais para frente chegou o Varley de Carvalho, e o time nessa pré-temporada que deu suporte para a gente conseguir jogar o ano todo e jogar em alto nível, né? E a gente tinha um treinador que ele era meio doidão, sabe, assim, no bom sentido, porque tinha dia que ele treinava período meio-dia, que era um calor insuportável que era aqui em Londrina, outro dia ele treinava à noite, quer dizer, era um cara que ele sempre estava ali junto com a gente também, e a gente fez esse grupo que conseguiu essa vitória. Na época que preparadores físicos se casavam, né, assim, modo de dizer, com o treinador, quer dizer, o bom relacionamento, e onde ia, o treinador levava o preparador físico, eles se davam bem, se casavam nas ideias e no trabalho. Aí eu estava buscando isso com os treinadores que vinham para Londrina, e com o Varley também, então a gente tinha que ter uma certa coerência, ou a coragem até de enfrentar, em certos momentos, uma negativa do treinador, e com o Varley também era assim, né? Porque ele personalidade forte, e muitas vezes ele falava realmente: não, professor, deixa eles treinar, vamos, tem que repetir. Eu ia aos poucos, mas isso pode causar lesão, um jogador já em final de temporada, e nós temos que recuperar mais esse atleta. É melhor menos com mais qualidade do que muito, né, muitas repetições e ter algum problema. E realmente foi acontecendo isso, que até ele tirou depois, o Varley tirou também o treinamento ao meio-dia,
que era muito pesado, e começamos a fazer à tarde normalmente, bem à tardezinha já, com menos volume de trabalho. Saíam alguns jogadores que foram contratados na época e outros jogadores não precisavam vir jogador para substituir. Tanto é que tinha o Zé Roberto, o Bambam, o Souza, grandes jogadores que faziam parte desse elenco e que eram a base da seleção brasileira. Todos eles foram da seleção brasileira de novos, né? Então isso fazia do nosso time um time muito forte. É um time que já jogava junto há eu tinha chegado há uns 2 anos, porque eu cheguei em 90, mas o resto, o Souza, já jogava aqui no Londrina, já faziam 10 anos, 8 anos. Eram muito entrosados mesmo. Isso fazia da gente um time muito forte. É claro que em relação a hoje, né, é bem diferente. Naquela época o Londrina ele era de igual para igual com os times da capital. Mas jogadores experientes até, né? Como o Márcio Alcântara, como o próprio Alessio, né? Que já tinha algumas boas andanças aí, era da casa, mas jogador bem experiente. O Roberto, lateral esquerdo, tinha vindo do Palmeiras também. O Tadeu, né? Que um jogador bastante experiente. E veio alguns jogadores de mais técnica, né, como o Marquinhos, por exemplo, Celso Reis na sua velocidade na frente, Cláudio José, né, que fazia realmente a diferença. Nós tínhamos aqui o Alaor também, né, que era da cidade, mas juntou-se bastante jogadores formados no próprio Londrina Sport Clube, como o Souza, Alexandre Bianchi, né, e o João Neves, que aqui estava, e realmente eles no dia a dia ajudavam muito, né? A gente nesses trabalhos em campo, né? Também ajudando o próprio Varley para que formasse essa equipe. Tivemos muita dificuldade, né? Tanto é que na época ficamos 11 jogos sem ganhar e sem perder, só empatando.